A autoestima, ela nada mais, nada menos, é algo que você sente que vem de dentro para fora. É quando você olha no espelho pela manhã, antes de tudo, e você olha para você e fala assim: eu tô gata e eu vou enfrentar esse mundo e eu vou pisar da porta para fora de casa e as coisas vão acontecer. Olá! Agora a gente começa mais um podcast onde a mulher não só ouve, como também se escuta, com a presença mais que especial do meu convidado Rick, que faz parte da minha trajetória de mudanças na vida, é um grande amigo e também um super profissional da área do cabelo. Vou deixar ele se apresentar. E eu trouxe ele para vocês porque a gente sempre conversa muito no salão com profundidade. E isso quebrou uma resistência que eu tinha de frequentar salão, porque além da capacidade profissional dele incrível, a gente acaba fazendo terapia, que a gente brinca. A gente acaba se sincronizando de uma forma que, se expressa, ele consegue representar essa nossa expressão no trabalho dele, na finalização do nosso cabelo também. Então, Rick, seja muito bem-vindo. Muito Muito obrigada por estar obrigado, junto Tati. mais Muito uma obrigado. vez. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela confiança também. E simplesmente parabenizar, porque cada passo, cada projeto que você tem na vida e ao longo desses anos que eu te atendo, eu venho acompanhando essas mudanças, né? Dessa doutora, dessa mulher. E a gente já fez milhões de podcasts offline, né? Com certeza, o mundo precisa saber das nossas conversas. Foram milhares de podcasts entre cortes, cores, mudanças. E eu acho muito importante a gente mostrar isso para o mundo e conversar, porque é uma conversa muito rica, né? É uma conversa muito madura, é uma troca de conexão muito real. E eu vejo muitos valores, eu vejo muita autoridade no que a gente fala. Então, eu acho que isso tem que ser gravado e tem que ser mostrado para mais mulheres. Sim, a gente sempre está reforçando a personalidade, a essência de cada um, a individualidade, né? Sim, E a gente, ambos trabalhamos dessa forma, trazendo essas características sim. para o nosso trabalho em semelhança. Por isso dá tão certo a E nossa parceria, Rick. deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Rick Alves, tenho 35 anos, tô há 23 anos na área da beleza. Por incrível que pareça, eu sou formado desde os 13 anos. Vou contar rapidamente como é que aconteceu a minha história, né, na área da beleza. Eu vim de uma família de cabeleireiros, minha mãe é cabeleireira, meu irmão, tios, enfim, tem basicamente umas 10 pessoas na minha família só formada na área da beleza que decidiram seguir o caminho de cuidar de pessoas através do cabelo. E com 12 para 13 anos de idade, a minha mãe me levou numa escola tradicional de cabeleireiro. E sem saber no meio do caminho para onde eu estava indo, com 13 anos a gente imagina o quê? Vai ganhar um PlayStation, né? Vai ganhar alguma coisa. Ela falou que ia me levar para ganhar um presente. E no meio desse caminho, Tati, eu vi que ela foi passando por milhares de lojas, não parava em nenhuma, e isso no centro da cidade. E aí, de repente, do nada, ela parou em frente a uma escola tradicional de cabeleireiro, e ela falou assim: filho, eu já frustrado, né, com a cara triste. 13 anos, você não quer saber de cortar cabelo, você quer saber de brincar, né? Aí ela virou pra mim e falou assim: filho, eu vou te dar um presente, no qual acho que eu já te contei isso, né, Tati? Eu vou te dar um presente no qual, se um dia eu vier a faltar, ou em qualquer canto que você esteja do mundo, você com um pente e uma tesoura não vai precisar de mais ninguém, a não ser as suas clientes. Então, esse foi um legado desde os meus 13 anos que eu carrego comigo
E foi uma das maiores heranças que minha mãe poderia ter me deixado na Terra. Obrigado, mãe. Eu acredito muito nisso, Rick, que o nosso dom profissional está presente desde a infância. A gente já dá sinais desde a infância. Sim. Então, foi muita inteligência, né? Sabedoria da sua mãe e de você também ter feito essa escolha e ter começado desde cedo no caminho que você realmente já sentia que tinha o Sim. dom. Dentro dessa trajetória houve vários conflitos, né? Rick, talvez ali na adolescência, buscando se encaixar em alguns padrões, aí fugia um pouco da profissão, voltava, e aí até onde eu peguei um amor, assim, pela profissão, onde eu comecei a fazer ações sociais, comecei a ver quanto a beleza, ela pode melhorar a vida de alguém, pode melhorar a relação de alguém, pode deixar alguém mais confiante por uma entrevista, ou que seja para qualquer processo na vida, para a pessoa pisar com o pé direito, para ela começar com mais segurança, se sentindo mais ela. Então, ali eu acho que eu comecei a ver um valor maior assim na profissão, porque colocando há uma década atrás, os cabeleireiros ainda eram todos na base de estrelismo, onde não olhava nos olhos da criança, da cliente em si, e ele basicamente ele subia num pedestal acima da cliente e ele fazia o que queria. Então o estrelismo estava todo no profissional e não havia esse contato tão próximo com a persona, né, com a cliente, e ele fugia disso e ia totalmente para o lado artístico. Isso não me brilhava os olhos, eu não tinha um certo amor, não me despertava. Talvez eu olhava a profissão de uma forma diferente. E quando eu comecei a trabalhar pelo lado social, quando eu comecei a fazer ações sociais, a trabalhar num projeto que é um projeto muito grande em São Paulo, que o fundador é o Ivan String, é um dos meus mentores também, agradeço muito ele na trajetória. E lá eles têm voltado muito para essa ação social, a tratar comunidades, fazer ações maiores em quadras de escola, enfim. E para mim essa trajetória, esse passo foi um marco muito importante porque eu entendi o quanto é importante o cuidado. Não o cuidado só da beleza, mas da saúde capilar, enfim, em todos os campos que abrange. Até porque, Rick, o autocuidado está muito relacionado com a nossa saúde física, mental, emocional, né? Sim. Então, acho que tu também consegue perceber no teu dia a dia essa correlação e o quanto o teu trabalho, o trabalho de criar beleza, de ressaltar uma beleza, acrescenta positivamente numa vida, né? Sim. Beleza realmente é poder, né? E ela pode também ser construída, principalmente quando ela é individualizada, né? Quanto mais aquela pessoa tá em sintonia com o que ela sente, que ela pensa na expressão dela, mais força ela tem para se Verdade, expressar. verdade. Isso, isso é tão real e tão profundo que você fala que o empoderamento, né, da beleza em si, ela é tão forte que ela está presente em todos os momentos e marcos mais importantes da sua vida. Toda vez que você pode pensar, tá? Toda vez que você decidiu mudar o seu cabelo, ele está ligado a uma expectativa de empoderamento, ou de mudança, ou de reação na sua vida. Então, esse lado fútil que eu falo que há 10 anos atrás existia muito, né? Que era de futilidade do artista, do cabeleireiro, hoje ele está totalmente diferente. Ele busca o empoderamento, ele busca o sentimento dentro de você. Ele olha você num todo, né? E dentro do tema hoje que nós vamos abordar, que é o etarismo e o visagismo, tudo isso fala sobre empoderamento, fala sobre olhar a mulher num todo, é você olhar para uma pessoa que está amadurecendo e falar para ela, sim, você pode ser o que você quiser, lógico, dentro dos conceitos,
né? Que você olhar um cabelo que ele está bonito, olhar uma pele que está bonita, né? Olhar uma harmonização que seja possível realizar. Mas nada impede da pessoa ser o que ela quer ser, né? Nada pode dizer, ninguém pode falar para você, você não pode ser isso. Você pode ser o que você quiser, né? De fato. Sim, e essa inconstância da mulher de mudar o tempo todo, né, de variar mensalmente, inclusive, eu reflito no meu cabelo. Acredito que muitas das suas clientes também buscam, às vezes até inconsciente, fazer essa associação, né? Buscar um arquétipo através de um determinado cabelo, porque cada cabelo vai expressar uma intenção, uma imagem, uma informação. E partindo desse princípio, Rick, tu consegue me falar o que um determinado cabelo informa, o que um determinado rosto precisa ou não para informar o que a cliente quer? Como é que essa combinação acontece? Durante o ano de 2020, eu fiz uma palestra no Shopping JK, em São Paulo. Eu trabalhava numa rede grande de salões chamada Estúdio W. E eu fui convidado por uma revista chamada Senhora Atual para palestrar para mais de 70 mulheres maduras, que eram assinantes dessa revista. E eu tive 4 mulheres maduras, né? Com perfis totalmente diferentes, filosofias de vidas totalmente diferentes. Para mudar aquele cabelo e colocar uma quebra de paradigma em cima daquele cabelo que ela vestia durante anos, né? Tá. Quando você fala assim, Rick, qual mudança que você busca? Como que você pretende olhar a forma e aquela cliente? Para mim, a chave de tudo é a consulta, né? Você mais do que nunca sabe que quando você chega no salão a gente tem que parar, conversar, olhar no olho e você me transmite tudo que você está passando naquele momento. Tanto dentro das suas mudanças, do seu projeto, para entender qual caminho que eu devo seguir. Formatos como olhar amassando o rosto, como olhar... Eu tô entrando muito no seu campo, né, tá? É o seu campo também. Como olhar toda a simetria do rosto, olhar toda a volta do maxilar, olhar o queixo, olhar o nariz, olhar a boca, para saber olhar a palheta de cor de roupa que ela está vestindo, olhar o formato, a estrutura do cabelo, olhar a sensibilidade do cabelo. E tudo isso ele vai me dando um mapeamento para que eu possa chegar no melhor resultado. E dentro desse mapeamento, ele é como se fosse uma pesquisa. Então, vamos supor, a cliente, o rosto dela especificamente, ela gostaria de adotar uma franja. Mas dentro da estrutura do cabelo dela, não cabe uma franja. Porque o cabelo dela é um cabelo carapinha, é um cabelo cacheado, ou enfim, não quer dizer que um cabelo cacheado não possa ter franja, mas é muito mais difícil de administrar aquele cabelo. E aí ela fala que não quer finalizar aquele cabelo, não quer usar scope, tal, tal, tal. Dentro desse mapeamento, eu vou chegando ao melhor cabelo e ao melhor resultado dentro dessa consulta. Então, é muito mais entre essa troca do início para poder se chegar no resultado exato do que ela quer. Perfeito. E isso deve gerar um certo conflito inicial, muitas vezes, relacionado com a padronização da beleza, né? Que muitas pessoas não entendem essa necessidade de individualização e querem um cabelo específico que não tem nada a ver com o dia a dia dela, com a personalidade dela, com o estilo de vida dela, né? Então, a gente tem muitas tendências de cabelo que, às vezes, não se encaixam em uma certa realidade. Sim. Tu deve ter muitas clientes, assim como eu, que chegam pedindo algo específico numa foto, né, Rick? Sim.
E o que tem surgido de mais busca atualmente de Ah, cabelo? a busca ela é bem diversa, né? Hoje, durante um tempo, a gente adotou muitos cabelos com tonalidades mais quentes, dourados, né? E existe uma questão de análise entre palhetas e cores que nem toda cliente pode ter um cabelo dourado e quente, vamos supor. Dentro da pigmentação da pele, tem cliente que faz um cabelo muito quente e vê uma forma de, de caimento daquele cabelo junto à pele de ficar muito homogêneo, tudo parecer uma tonalidade só. Isso tira um pouco o contraste, às vezes deixa de realçar um pouco a forma do rosto dela, porque traz uma expansão. Você pega uma pele dourada e coloca um contour dourado, um cabelo dourado junto à pele dela e você causa uma expansão no rosto dela. E às vezes não tem roupa que ela vá vestir, que ela vá se sentir bem, e não tem, às vezes, harmonização que ela faça que ela não vá se sentir bem se não, o conjunto não tiver um todo. Então, às vezes a onda vem muito para um cabelo dourado, ou para um cabelo mais praia, um cabelo mais fácil de se tratar, mas não seguimos essa tendência em si. A tendência, no caso, a gente sempre olha mais para o interno dentro da cliente, para olhar os formatos, as palhetas de cores, para buscar a melhor forma. Aí você fala, Rick, o que as clientes têm mais pedido nesse momento? Liberdade. Liberdade de cuidar e finalizar esse cabelo no dia a dia. Rick, eu quero um cabelo prático, onde eu consiga estar bonita com o cabelo de salão todo dia. Ah, como é que é esse cabelo de salão todo dia? Ela quer liberdade, ela quer poder fazer o babyliss dela, ela quer poder ajustar a finalização, que seja com uma mousse ou com uma escova, enfim, ela quer liberdade. Então, quando a gente fala de tendência, a gente engessa muito, porque a gente fala assim, no inverno ou na primavera, a cor do outono é essa. Isso já te direciona exatamente a um padrão que talvez você não se encaixe ali. Então, eu sou muito mais de olhar dentro da cliente e, através da consulta, achar o melhor para ela, do dia a dia. Um conceito que eu gostaria de falar. Quando a gente fala de mulheres maduras, dentro do etarismo, né, que é uma das pautas, que é um conceito novo. Isso vem sendo discutido recentemente, porque eu vejo que as mulheres mais maduras no dia de hoje são mulheres que sofreram muita opressão, mas elas têm mais voz hoje. E hoje elas se sentem muito mais seguras. Às vezes muito mais seguras do que muitas mulheres que estão dentro do seu auge, assim, em performance, em saúde, e que se acham que, vamos dizer assim, que 25, 30 anos, tem muitas mulheres que estão no auge, assim, da forma física ou no seu bem-estar, né? Num contexto saúde. E tem mulher com 60, com 70 anos, se sentindo muito mais segura que essa menina. Se sentindo muito mais segura que essa mulher. Porque ela já esvaiu totalmente a insegurança dela. E hoje ela fala assim, eu não estou falando aquela segurança de, eu sou uma mulher madura e eu vou fazer uma tatuagem, vou pular de paraquedas, eu vou fazer... Não, não é essa segurança. Essa segurança de falar assim, hoje eu quero ter um cabelo longo. E eu vou colocar esse cabelo longo porque isso me permite. A tecnologia me permite isso. Hoje existem diversas formas de você deixar uma mulher com cabelo longo e bonito. Eu quero ficar loira. Eu quero adotar os meus fios brancos. E isso é muito foda. Isso é muito bom. Para mim, profissional, escutar que uma mulher madura,
onde ela pensava em fazer um rabo de cavalo porque o cabelo dela estava grande, ou porque ela pensava em cortar curto porque a idade dela já não permitia. Quando eu olho essa mulher ela fala assim, eu quero um cabelo praia, eu quero um cabelo, uma mecha curta acima da sobrancelha. E ela fala assim, eu me sinto linda. Rick, isso pra mim é o termo que eu uso todos os É o dias. sucesso. Não é só cabelo, sabe? Porque passa da barreira só beleza, passa da barreira só salão. É da forma como ela vai se sentir num todo, sabe? É como ela enfrenta muitos preconceitos, muitas formas que padrões que a vida coloca, impõe para ela. Sim, Henrique. Até porque nessa fase, que é inclusive a fase que eu me encontro dos 30 anos, que tu sabe que eu tô tentando assumir os meus brancos já tem uns 2 anos, e eu sempre escuto. É ainda aquele processo de muita imposição social, né? Não faz isso, não tem porquê, tem que pintar, tá louca? Tu tem 30 anos, vai ficar com a cabeça branca. E é aquele autoprocesso diário que um dia tu acorda e olha aquilo e não se importa e se orgulha daquilo e fala assim, isso faz parte, assim, da minha maturidade, né? E no outro dia que tu tá volatilmente, emocionalmente em outro estado, alguém vem e tu acaba mudando algo que tu tá construindo, Sim. né? E voltando atrás. Mas estou nesse processo porque eu acho que, com certeza, essa liberdade, esse poder, essa força é o que diz assim, nossa, essa mulher é foda, Verdade. sabe? Então, pelo que eu tô vendo, a tendência real, a palavra-chave do sucesso é a liberdade, né? E quando a gente fala em liberdade, tem muito dessa desconstrução e de uma construção de quem realmente se é, né? E aí a gente entra no que a gente estava comentando antes de começar a gravar, sobre autoconfiança e autoestima, né? A diferença entre essas duas palavras. Verdade. Traz pra gente que você explica perfeitamente esse tema, Rick. Então, eu acredito muito que a autoconfiança ela vem num terceiro passo. Ela é uma mera coadjuvante da autoestima. Porque a autoestima, ela nada mais, nada menos, é algo que você sente que vem de dentro para fora. É quando você olha no espelho pela manhã, antes de tudo, e você olha para você e fala assim: eu tô gata e eu vou enfrentar esse mundo e eu vou pisar da porta para fora de casa e as coisas vão acontecer, né? As pessoas vão me olhar, não pensando assim, as pessoas vão me olhar, mas eu me sinto bem. E quando você fala assim, eu me sinto bem e tá tudo bem aqui dentro, aí vem a autoconfiança. Que você sabe que o mundo externo vai olhar para você da mesma forma que você se vê. E dane-se também se o mundo não olhar dessa forma. Mas você ter a autoestima dentro de si e você pratica isso, um, um simples exercício, tá? De cabeleireiro aqui para todas as ouvintes, né? Que estão nos escutando nesse momento. É uma forma de praticar também a autoconfiança no cabelo para você se sentir melhor é você se dedicar um pouquinho nas formas do seu cabelo e aprender a lidar com o seu cabelo. Quando você faz um rabo de cavalo por conta da sua praticidade, talvez aquela não seja a sua melhor forma. Quando você faz um cabelo molhado, um leave-in, seca com pressa e sai, talvez ali você não está se sentindo totalmente incrível. Não estou falando que todo dia você tenha que simplesmente usar uma ferramenta térmica no seu cabelo. Mas que você saiba que a melhor forma do seu cabelo, ela existe. Às vezes esteja na finalização da sua franja, às vezes está naquele leave-in que você não comprou, naquele ativador de cacho que você não usa. Então, você experimentar e conhecer a sua melhor forma para despertar a sua autoestima, com certeza ela é um combustível para sua autoconfiança dentro do seu escritório, dentro do seu trabalho.
Então, mulheres, invistam mais tempo em vocês, em conhecer a melhor forma do seu cabelo. Esse é o meu campo de atuação, né? Sim. Mas existem outras formas também de você conhecer suas palhetas de cores. Que look que fica melhor para você? Que... É uma forma de autoconhecimento, né, Sim, Rick? E a gente tem que se dedicar a isso, porque autoestima, autoconfiança é construído. Se a gente não se dedicar todo dia, seja experimentando o look, seja finalizando o cabelo de uma maneira adequada, sem entender como você se sente melhor, você realmente não sai do automatismo, daquelas tendências, dos padrões, dos comentários que você escutou às vezes a vida inteira, que acabaram diminuindo essa autoconfiança, essa autoestima. Então, tá ali presente para si, se cuidar, se identificar, construir, né? É com certeza o caminho. Não cai do céu. sim. Ainda mais na sociedade cheia de padrões que a gente vive e, enfim, ditaduras. É verdade. E, como você falou, quando você automatiza, qualquer forma tá bom. Quando você automatiza assim, né? Eu falo assim, automatiza no ponto de esquecer o que te faz bem. Qualquer forma tá bom, né? Você pega o primeiro look, sai, tá bom. Você molhou o cabelo, penteou pra trás, tá bom. E eu acho que uma relação muito nítida é de quando a gente sabe que está fazendo o nosso melhor todo dia. Isso reforça a nossa segurança, no sentido de não importa se aquela pessoa critica ou discorda de como eu estou me vestindo, como tá o meu cabelo hoje, porque eu cheguei nessa forma, porque eu me dediquei, eu gostei quando eu fiz no espelho. Então, você fica menos variável quando você se dedicou àquilo, porque você fez com presença, você se conheceu. Então, isso reforça a autossegurança também. Tudo que a gente está falando, né, ao ponto de vista, né, do conservadorismo, né, ao ponto de vista dos estigmas que existem aí fora, é fútil. E tudo que eu brigo e falo na minha profissão é que não é fútil. Porque quando... vamos parar para pensar aqui. No dia do sim, a mulher vai casar. No dia do sim, com quem ela passa mais tempo? Com o cabeleireiro, com certeza. Um maquiador. No dia... Na sua festa de 15 anos, num primeiro encontro, numa entrevista, qual o primeiro passo? O que você pensa? Você fala assim, vou comprar uma roupa, vou mudar o cabelo, vou me sentir bem. E quando a gente fala em se sentir bem, de bem-estar, a gente fala de saúde. Então não é fútil. Não é Sim. fútil. E quem te acompanha vê diariamente, né, Rick? Como quando você mostra os resultados, como isso mexe com o brilho, com o olhar daquela mulher sobre si mesma, como ela se sente bonita, feliz, realizada, empoderada. Isso é, nossa, um superpoder mesmo. Eu sempre brinco, né, com as minhas clientes, né, que eu foco muito na expectativa. E eu foco muito nessa expectativa, porque a expectativa ela me traz muito do sentimento que a pessoa tem naquele resultado. E não mostrar o cabelo até o final, ele dá um frio na barriga, né? Mas muitas das pessoas que me acompanham no Instagram, eles já sabem. Eu não vou ver meu cabelo, né? Só vou ver quando virar, né, a cadeira. Eles já imaginam esse roteiro, né? Eles já imaginam isso. Mas justamente é para ter um impacto. É porque quando você sentou na minha cadeira, que você fez a consulta, você era uma Tati. Quando você virou, você era outra Tati. Era outra mulher depois do resultado. E isso, eu acredito que dá uma virada de chave. Dá uma... Uau!
fiquei... Você superou minhas expectativas. Quando você vê o processo todo aquele processo de talvez às vezes ficar com a coloração no cabelo, ou enfim, com o iriçado, né? Que fica aquelas buchinhas, né? Que fica parecendo uns dreadzinhos. E quando você vê todo o processo, existe um momento de dúvida ali, e é onde você vai olhando para si e você fala assim, nossa, eu tô no meu pior estado. E mexer com isso, com essas emoções, acho que faz um pouco da experiência. Faz um pouco do... Da mágica também, né? Daquela sensação de quando ela se olha, ela fala assim: agora eu posso, agora eu sou minha nova versão. E você sabe que na hora quando eu termino o meu cabelo, assim, que eu termino o meu resultado, a maioria das minhas clientes hoje, elas falam o meu bordão, né? Rick, não é só cabelo. Eu também falo, porque fica bem claro em todo o contexto, né? Desde a consulta, do acolhimento e dessa magia que acontece. Não Sim, tem como ser só cabelo. é mágico, eu amo o que faço, tá? Nossa, sou apaixonado, sou apaixonado. Sou apaixonado por cada segundo, sou apaixonado quando a cliente entra, que ela se conecta comigo. Sou apaixonado pelo processo, pela arte de criar. Sou apaixonado pelo processo de ver toda a satisfação, sabe, do resultado. Sou apaixonado também por saber que ela fala de mim no pós-atendimento, que ela conta de mim para as amigas. Eu adoro todo o processo, tudo que abraça esse conceito, não é só cabelo. Eu abraço tudo isso e falo, poxa, isso faz muito sentido para mim. É visível isso, Rick. E é muito bom entregar, se entregar nesse processo com você, né? Eu Sim. sempre falo muito de que a gente precisa nos rodear de pessoas especiais, né? E não ir no médico, em qualquer médico sem saber quem é, cortar o cabelo de qualquer forma. E isso, inclusive, era uma coisa que eu sempre fazia até te conhecer, né? O Rick realmente mudou a minha vida em vários aspectos, porque eu não tinha esse apego até realmente ter essa consciência dessa importância que foi claro, pelo resultado, primeiramente, na primeira vez, e depois, conforme a gente foi mantendo o acompanhamento, a importância de você sentir confiança total em quem tá com você. E o tipo de cada pessoa que tá no nosso dia a dia, né, na nossa vida, vai refletir em como tá a nossa saúde de uma forma geral. Então, tá com pessoas que, além de serem super capazes, são apaixonadas pelo que fazem, estão ali, tem uma escuta ativa acolhedora, faz muita diferença e é fundamental na nossa vida. Como é rico tudo isso que a gente tá falando. Mas um ponto que me entristece, tá? Quem vai ouvir esse podcast é quem quer se ouvir, né? E às vezes esse veículo de comunicação, essa pauta que a gente está colocando, talvez essa serviria de educação até para muitas outras pessoas que não entendem esse conceito, sabe? Para aquele namorado que manda mensagem falando assim, nossa, mas você tá 6 horas aí, sabe? Sim, ou que Ou chega em para casa e critica depois de toda essa dedicação, transformação, magia que aconteceu. Inclusive, a gente postou no YouTube e no podcast recentemente um transtorno que chama transtorno dismórfico corporal. A gente teve uma gravação sobre isso, que fala justamente sobre se deixar influenciar pela opinião do outro. O quanto que isso pode gerar um transtorno psicológico mesmo, emocional na pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado, tanto quando a gente comenta, né, sobre alguém, quando a gente deixa alguém comentar do nosso cabelo, da nossa roupa. eu acho que não tem como a gente se privar, né, do comentário externo, né? Não tem como a gente se privar da opinião do outro, né? Você sempre vai receber e isso é inevitável. Mas eu sempre falo, né? Fez sentido? Pega e abraça.
Não fez sentido? Desconsidera, entra pelo um ouvido e sai pelo outro e amém. Né? Porque nós fizemos um trabalho de diversidade no ROM, uma campanha para a revista Vogue. Nosso diretor criativo foi o meu patrão, excelentíssimo Romeu Felipe, e foi uma campanha muito linda, onde a gente entendeu, fez um trabalho bem diverso, com vários tipos de pessoas, com muita miscigenação, com diversas idades, com pessoas com acessibilidade, enfim. E dentro desse campo, eu tive uma troca com algumas pessoas. E uma história que me tocou muito foi de um rapaz, ele é modelo, enfim, e ele tem vitiligo. E ele tava falando assim, Henrique, quando eu tinha 9 anos, eu ia na frente do espelho e eu arrancava os fios brancos da minha sobrancelha. Ele é negro. E ele falava, eu arrancava os fios brancos da minha sobrancelha porque era tantas pessoas falando da minha imagem e eu não me aceitava. A primeira foto que eu postei no Facebook e foi numa feira voltada para pessoas negras e no qual eu falava uma frase assim, se você é feliz porque você tem uma cor, eu sou muito mais feliz porque eu tenho duas. Volta no campo da autoconfiança. Então, da autoestima. E isso fez ele hoje ser um modelo foda. Uma pessoa que se aceita. Uma pessoa que ela é linda, assim, no seu jeito de ser. Então, quando você ouve muito o lado externo, você pode se machucar, se ferir de uma forma e entrar em campos, uma laguna tão profunda que você nem conhece, né? Você pode... Limitando seu potencial, né? Limitando totalmente. Então, quando você olha para uma pessoa mais madura, dentro da sua casa, tia, avó, enfim, você fala assim, nossa, esse cabelo tá longo demais. Ou então, nossa, essa raiz, esses fios brancos, você não vai colorir para parecer mais jovem? Tudo isso fere, tudo isso machuca, porque você não sabe qual a escolha que a pessoa fez para si. Então, isso me entristece saber que esse áudio deveria atingir outras camadas. Talvez deveria estar no grupo de futebol, ou talvez deveria estar, talvez num vlog muito masculino aí, para trocar as pessoas que realmente deveriam escutar isso. Vamos encaminhar com esse título. Porque esses estigmas que carregam, essa forma de pensar sobre... É mais a mulher, tá? Porque o homem, basicamente, a barriguinha de cerveja para muitas mulheres, aquele perfil, barriguinha de cerveja, é sexy. Para algumas, tá? Não tô dizendo para todas. O cabelo branco é sinônimo de maturidade, é sexy, né? Agora, inverte os padrões. Por que não? Por que a gente não pode olhar a mulher e aceitar ela de uma certa forma ao ponto onde ela pode se aceitar dentro da forma e das escolhas que ela fizer para si? Por quê? Sim, isso é extremamente cultural e deve ser trabalhado, né? Um país que eu admiro muito é a França em relação a isso, porque as mulheres têm esse empoderamento lá nesse aspecto, né? De honrar a naturalidade, o processo de envelhecimento ser reconhecido com glória, assim, sabe? De forma bem positiva, ao contrário do que acontece mais nos países latinos. Mas é uma construção, a gente começa com a reflexão, depois encaminhando para compartilhar esse pensamento, plantando essa sementinha. Legal. E Rick, e que história é essa desse curso? Me conta tudo. Do que vai ser, o que aborda? Eu tô voltando com tudo agora para a área educacional, né? Eu fiquei praticamente 2 anos aí escondido. Porque o mundo precisa dessa visão.
Passei por um tempo, né? Você viu que eu fiquei meio low profile nas redes sociais, né? Tive um tempo bem fechado, né? Eu senti Introspectiva, isso. aquela pegada bem quarentena que todos nós passamos. Eu sofri muito com essas ações. Mas, enfim, vivi isso, passou, graças a Deus, passou todo esse tempo, né? E hoje eu tô com uma marca maravilhosa que tá me apoiando dentro desse processo. E eu vou lançar um workshop dia 7 de novembro para todos os cabeleireiros profissionais, tá? Cabeleireiros que já atuam na área com experiência. Vai ser um workshop que fala sobre os segredos de salão. Ai, aqueles resultados impecáveis que a gente vê lá no Room todo dia. Isso. A gente vai falar sobre tendência de cor, né? Que dentro de um campo abrange todas essas palhetas de cores. Vamos falar sobre criação de mechas, correção. Vamos falar sobre experiência de salão. Vamos falar sobre Instagram, vídeos e, melhor de tudo, tratamento com a equipe. Como você criar protocolos com a sua equipe para ter um atendimento com excelência. Nossa, completo esse curso, né, Rick? Mas sabe uma das coisas que eu acho que eu nunca te falei, mas que eu mais admiro no teu trabalho é o cuidado com a saúde do cabelo. Tu nunca faz nada sem testar, né? Sim. Além de toda a consulta super integral que tu fazes, aquele teste da mecha do cabelo, gente, isso é fundamental. Não é qualquer pessoa que pode ter qualquer cor de cabelo, né? E esse teste de mecha que tu sempre fazes, com certeza preserva a saúde. O teste mesh, ele proporciona segurança. Segurança para cliente e para o cabeleireiro. Tanto antes de realizar o processo, que o processo de teste, ele vai avaliar várias questões. A saúde do cabelo, se é possível chegar naquela cor que ela tem, aquela real expectativa. Então, o teste, ele me dá o que é tangível. O intangível é o que ela chega através da imagem até o teste. O teste, ele me dá o que é tangível, o que é possível chegar. Sim, segurança em primeiro lugar. Segurança. Sempre. Mas, Tati, dentro do seu campo de atuação, existe algo que você possa testar para avaliar? Como que você olharia, querendo entender seu campo agora um pouquinho? Como que Sim. você entraria para pré-visualizar um resultado em alguém? A gente tem um exame em que a gente aumenta o fio e consegue ver o quanto ele está danificado ou não, né? Então, a pessoa que tem um acompanhamento com o cabeleireiro que faz o teste adequado antes de fazer uma coloração, ela danifica muito menos o cabelo dela. Então, ela vai ter muito menos quebra do cabelo, principalmente, né? Muito menos agressão química. Então, a gente vê através desse exame de aumento do fio capilar, que chama tricoscopia. É muito interessante, porque eu sempre falo, né? Quando algo foge da minha alçada, eu falo, você precisa de um médico tricologista. E saber até aonde você, artista cabeleireiro, deve ir e aonde você deve direcionar para um médico tricologista ou para um médico dermatologista para tratar algum problema que aquela pessoa tem de saúde no couro cabeludo ou no fio, né, por afinamento ou por quebra ou por rarefação, terceirizem, né? Passem isso, não entrem nesse campo pisando em ovos, né? Sim, até Enfim. porque diagnósticos de doenças, quanto mais tempo se levam para ser diagnosticados, né, mais grave vai ficando aquela situação. Sim. Bem, Henrique, quero te agradecer, então, pela presença, pela Obrigado. conversa de coração mais uma vez, com toda essa sinceridade que a gente sempre tem. Eu que agradeço, foi super agradável. Eu não imaginava que um dia a gente ia estar aqui, assim,
gravando os nossos papos de salão. Sim, do nada. Quem diria que aquele Chanel, conheci o Rick através de um Chanel que eu fui fazer, ia render tanto na nossa vida. E eu agradeço muito dos nossos caminhos terem se cruzados e hoje essa união, assim como você falou em um post, falou assim, foi um match de milhões. Agradeço muito esse carinho que você tem por mim, e me ceder sua audiência e me colocar nesse projeto novo seu. Estou muito feliz e tenho certeza que vai ser um sucesso. E, gente, escutem todos os dias o podcast com a Tati, que todo dia vocês vão sair daqui mais ricas, vão aprender mais e sempre vai ser muito gostoso escutar essa pessoa maravilhosa. Eu amo escutar você, tá? Obrigada, Rick. Um beijo. Um beijo. Até meu próximo corte ou coloração. Até.